Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode criar um bot de arbitragem simples utilizando o marketplace de corretoras de criptomoedas da Bitpreço. Então, se é isso que você estava procurando aprender, esse vídeo vai te ajudar. Se você não sabe como funciona a arbitragem de moedas, basicamente é você comprar numa exchange em que o preço de compra está barato, certo? E vender numa outra exchange em que o preço de venda, né, está mais caro, certo? Com uma diferença suficiente para você lucrar aí com essa oportunidade, ainda considerando as taxas, né, envolvidas em ficar comprando, vendendo, transferindo fundos de uma para outra, esse tipo de coisa, né? Tem que colocar tudo isso na equação aí para ela fechar. Então, embora tecnicamente fazer arbitragem entre diferentes exchanges seja algo viável, tecnicamente é viável, você consegue programar isso para que isso aconteça no menor tempo possível, tem muito risco envolvido, né? Tanto risco ligado aí a taxas e tudo mais, quanto risco por causa do tempo que leva esse tipo de operação se concretizar, né? Você fazer uma compra, a compra de fato acontecer, você conseguir transferir a moeda para outra exchange para poder fazer uma venda e a venda de fato acontecer, tudo isso, né, dentro daquela janela de oportunidade que geralmente, quando o assunto é arbitragem, elas são bem rápidas, certo? Então quem me conhece há mais tempo aqui no canal sabe que eu não curto muito falar de arbitragem ou trazer muito arbitragem aqui, porque acaba envolvendo muito mais risco do que eu gosto de me expor, né? E consequentemente de expô-los também, né? Porque eu sei da responsabilidade que eu tenho de eventualmente trazer algum conteúdo aqui que enfim, com todo investimento ligado a risco, né, a renda variável, né, a gente tem uma forte chance geralmente de perder, principalmente no início, quando a gente está aprendendo, beleza? No entanto, né, tem alternativas no mercado de empresas que estão buscando trazer soluções para essa linha aí de arbitragem. Existia, né, uma corretora, não era bem corretora o nome, embora também atuasse como corretora, que se chamava Biscoint. Né? Não sei se vocês ouviram falar da Biscoint. A Biscoint ela atuava inicialmente como um comparador de preços, certo? E depois ela lançou no mercado um produto que eles chamavam de Biscoint Buy, que ela também permitia a compra e a venda em cima desse comparador de preços. Então, imaginava que eles comparavam o preço de diversas exchanges e aí eles lançaram depois um produto que você podia comprar e vender criptomoedas dentro desse marketplace de exchanges. Isso acabou chamando bastante atenção na época e, em dado momento, a Biscoint ela foi comprada, certo? Pela Bitpreço, que era uma corretora de criptomoedas, né, que é, na verdade, uma corretora de criptomoedas, e acabou virando Bitbank, né, que foi uma outra empresa que acabou surgindo aí. Então, a primeira coisa que eu recomendo, né, e essa é uma recomendação geral quando o assunto é cripto, é que vocês façam a própria pesquisa de vocês, certo? Que vocês vão lá no site da Bitpreço e tirem suas próprias conclusões, se vale ou não vale a pena, se é confiável ou não é, certo? Vocês vão ver que eu programando aqui, eu vou fazer algumas simulações na programação, então vocês também podem fazer as simulações antes de daqui a pouco de colocar dinheiro de verdade, mas o mais importante é vocês terem plena ciência de que isso aqui ainda é risco, né? E é risco alto, porque renda variável, ainda mais com criptomoedas, é risco alto, certo? Não tem garantias de ganhos ou qualquer coisa do tipo, e que eu estou fornecendo aqui um conteúdo técnico de programação, né? E em nenhum momento eu vou estar entregando alguma estratégia mirabolante, algum segredo mirabolante, né, que vai garantir alguma rentabilidade para vocês. Perfeito? Então, realmente o intuito é de ensinar programação para esse tipo de construção, esse tipo de software para vocês. Então, dá uma acessada depois no site da Bitpreço, bitpreço.com, certo? Logo aqui na cara do site, vocês conseguem entender um pouco melhor do que eu estou falando. O que eles fazem? Eles ficam monitorando diferentes exchanges, e aí, por exemplo, tem Binance, Mercado Bitcoin, essa com a raposinha aqui, eu não sei qual que é aqui. Esse com o usuário, os próprios correntistas da Bitpreço
colocando ofertas no book. Então é como se eles fizessem um book cruzando várias corretoras, certo? Acho que a Raposa é a Foxbit, se eu não estou enganado, né? Então eles fazem um book só, cruzando o book da Binance, o book da Mercado Bitcoin, né? E permitem também que os próprios correntistas submetam ordens para o book. Então fica um emaranhado aí de diversas corretoras sincronizadas aí pela Bitpreço. E aí, através das APIs deles, você consegue estar, vamos chamar assim, agredindo o book, né? Você consegue estar fazendo compras e fazendo vendas em cima desse consolidado aí do book. E aí eles vão direcionar a sua ordem de compra e de venda para a exchange, né, que melhor atender no momento, tanto em termos de preço, quanto em termos de disponibilidade de fundos. Porque para eles poderem realizar essas operações, você não precisa ter conta em todas as exchanges. Mas eles precisam, né, e eles têm que ter fundos nas exchanges, certo? Então tem todo um jogo aí de tesouraria, né, que eles têm que tomar cuidado aí para conseguir fazer as operações acontecerem com sucesso, tá bom? Então, quem for trabalhar fazendo este robô vai precisar criar uma conta, tá? Até a primeira metade do robô não precisa ter uma conta, que é a etapa de monitoramento, mas para fazer as ordens de fato acontecerem, você vai precisar ter uma conta na Bitpreço. Então, a minha recomendação é que vocês criem, tá? Quem for, obviamente, querer fazer a negociação, cria aí a sua conta, porque pode demorar um pouco para ela ser aprovada, né? Tem submissão de documentos, tem validação de e-mail e um monte de coisas, tá? Eu criei faz algum tempo na época da Biscoint e aí eles migraram depois minha conta automaticamente. Então eu não tenho certeza como que tá agora este processo de abertura, tá? Então eu realmente não consigo ajudar muito em como está o processo de abertura, porque eu já tenho a conta aberta. Mas geralmente demora aí de algumas horas até um dia esse tipo de abertura em conta de exchange. Tenho certeza aí que todo mundo que já abriu conta em alguma exchange sabe do que eu estou falando, tá? Depois que você tiver a sua conta aberta, para você poder integrar com a API da Bitpreço, você vai precisar gerar as chaves de API. Acho que é aqui em conta segurança. Aqui, ó. Quando você abre a sua conta, você vai ter acesso lá a um painel, e aí você vai na sua conta, né, no seu perfil, conta, na aba segurança, e você vai clicar aqui, ó, em solicitar API, certo? Ele vai explicar ali os riscos, etc e tal. Você aceita, né, os riscos se você quiser continuar. E aí eles vão te mandar por e-mail um par de credenciais, tá? Que é uma assinatura e uma chave de API. Essas duas informações vocês não divulguem para ninguém, tá? Porque se alguém tiver acesso à sua chave de API e à sua assinatura, essa pessoa vai poder fazer negociações no seu nome, tá? Então vocês não divulguem isso aí para ninguém, beleza? Show. Então a primeira etapa é esse setup aí mais básico, tá? Setup mais básico aí de chaves de API e de conta. Então vou considerar aqui que neste momento, tá, vocês já criaram conta, fizeram as validações, a conta está ativa corretamente, né, ativaram ali os múltiplos fatores de autenticação, etc, fizeram tudo certinho e pegaram as suas chaves. Tá? Vou considerar que vocês já têm acesso a isso tudo aí, ou se vocês não tiverem exatamente agora, tem que ter até a etapa de compra pelo menos. Finalizado essa etapa, o próximo passo é você fazer o setup de ambiente, certo? Eu vou trabalhar com vocês aqui utilizando o Node.js. A Node.js é uma tecnologia que utiliza JavaScript para criar aplicações para desktop, para servidor, web APIs, um monte de coisa bacana. E, inclusive, robôs, né? Para a área de cripto eu utilizo bastante JavaScript para a criação aí desses robôs. Então, vou assumir aqui que você tem o Node.js instalado na sua máquina agora e você está querendo entender como fazer a integração com a Bitpreço, né? O robô, ele nada mais faz do que envia comandos para a corretora via uma API, certo? Então, tudo que a API nos permite fazer, a gente consegue automatizar usando o nosso robô. E aí, essa página aqui é a página da documentação da API da Bitpreço. A gente tem aqui a API de dados, API de negociações, API WebSocket e uma API detalhada Postman aqui. Tá? Então, aqui você fica sabendo o que tem
por exemplo, na API de WebSocket. O que é uma API de WebSocket, Luiz? É um canal de transmissão de dados. A gente utiliza APIs de WebSockets, ou também chamadas de strings, né, quando a gente quer criar uma conexão com o servidor e receber dados em tempo real. E essa API de WebSocket aqui da Bitpreço, o que ela nos traz? Ela nos traz em tempo real a situação do order book, né, e notificações da sua conta. É isso que ela nos traz em tempo real. Então é bem importante para a gente monitorar este WebSocket aqui deles, para que a gente tenha acesso aos dados, né, do melhor preço de compra e de venda em tempo real, né, para as moedas que a gente vier aí a negociar, tá bom? Tecnicamente falando no detalhe, não é o WebSocket puro, tá? Eles mesmos falam que eles utilizam uma outra coisa chamada Phoenix Channels. Particularmente, eu nunca tinha ouvido falar nisso antes, mas o funcionamento é muito parecido com o WebSocket, tá? Mas usam as bibliotecas específicas desse Phoenix Channels. E além desse WebSocket, outra coisa que você vai precisar fazer, né, é integrar com essa API de negociações aqui. Ó. A API de negociações, ela é uma API que você usa o seu par de chaves, aqui eles dão um exemplo, né? Você usa o seu par de chaves para gerar um token de autenticação, e com este token de autenticação você consegue enviar comandos de compra e de venda. Quero comprar? Está aqui o exemplo de comando de compra. Quero vender? Está aqui o exemplo de comando de venda, né? Entre outros comandos que vocês podem estar enviando. Beleza? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, nós vamos, numa primeira etapa, monitorar o mercado utilizando o WebSocket. Depois, nós vamos criar um protótipo de lógica de compra e de venda, né? Porque eu falo protótipo porque cada um de vocês, né, vai ser responsável por bolar a lógica da sua estratégia de compra e de venda. Aqui eu vou trazer só um exemplo de cunho didático, certo? E numa terceira etapa, a gente vai, de fato, implementar a compra e a venda conforme, né, é ensinado aqui na documentação. Absolutamente tudo que eu vou fazer aqui, tá, com vocês, ou é conceito básico de programação, ou eu aprendi estudando a documentação da Bitpreço aqui. Tá? Não tem nada aí que eu tenha tirado completamente, né, da minha cabeça, exceto a lógica de programação, certo? Mas vocês conseguem ver no detalhe depois, quem quiser ir além do que eu vou mostrar aqui, né, quero fazer algo mais elaborado, mais complexo, com uma estratégia muito melhor, a fonte de dados oficial está aqui, é essa documentação da bitpreço.com. Beleza? Então, criei a conta, preparei o ambiente, dei uma olhada na documentação, vamos partir aí para ação, vamos criar o nosso projeto de robô de arbitragem utilizando o marketplace de corretoras da Bitpreço. Então, deixa eu abrir aqui o VS Code. O VS Code é a ferramenta que eu utilizo para programar. A maioria dos programadores JavaScript acaba aí utilizando é o VS Code. Tá? Um ambiente para programação JavaScript muito popular. No VS Code, a gente tem a opção de abrir um terminal de linha de comando. Você vai aqui no menu terminal, novo terminal, ou você pode abrir qualquer terminal que você tenha aí na sua máquina, tá? Luiz, eu estou no Windows, vai lá, abre um CMD no menu anunciar, né? Ou estou no Linux, abre o terminal do Linux, do Bash, coisa do tipo. Né? Então aqui no VS Code tem um terminal embutido, e aqui no terminal a gente pode navegar até uma pasta, tá? Eu tenho uma pasta Node Projects, que é onde eu guardo aqui os meus projetos, vocês vão ter a pasta aí de vocês. E aqui dentro eu vou criar uma pasta com mkdir para esse nosso robô de hoje. Tá? Então eu vou chamar aqui de Bitpreço Arbitrage. Tá? Então criei uma pasta Bitpreço Arbitrage, vou entrar dentro dela. E uma vez dentro da pasta Bitpreço Arbitrage, né? Como podem ver aqui eu não tenho nada dentro dela. Eu vou inicializar um projeto Node.js, certo? Como é que a gente inicializa um projeto Node.js? npm, espaço init, espaço -y. Isso aqui inicializa um projeto Node.js. O próximo passo é instalar as dependências, as bibliotecas, né, os plugins que nós vamos precisar no nosso projeto. Nós vamos precisar aqui de 3 bibliotecas, tá? Nós vamos precisar, como é que a gente instala elas? npm install e o nome das bibliotecas. Primeira biblioteca,
.env. Essa biblioteca aqui serve para a gente carregar configurações do nosso robô. Segunda biblioteca é a Phoenix-Channels. Essa biblioteca aqui é para fazer a conexão com os WebSockets da Bitpreço. Como eu mencionei antes, a Bitpreço não utiliza WebSockets puro. Então eu não posso usar bibliotecas famosas de WebSockets como a AWS ou a Socket.io, por exemplo. Essa Phoenix Channels aqui é uma biblioteca específica para esse tipo de WebSocket que a Bitpreço usa. E por fim, eu vou instalar também o Axios. Tá? O Axios é uma biblioteca para comunicação com APIs. Então, como a gente vai precisar se comunicar com a API da Bitpreço, né, eu vou utilizar o Axios para isso. Tá? Não é a única opção, mas é a mais popular. Então, esses 3 pacotes aqui vão ser instalados na pasta do robô, tá? Bitpreço Arbitrage. Com os pacotes instalados, eu vou vir aqui no VS Code, opção Open. Aí eu vou procurar esse projeto na minha máquina, tá aqui, ó, Bitpreço Arbitrage, e mandar abrir. Mandei abrir, eu vou para uma etapa agora de configuração do robô. Tá? Como é que eu faço a configuração do robô? Eu crio um novo arquivo, aí eu boto o nome do arquivo de .env, tá? Ele não tem um nome, é só a extensão mesmo, .env. E neste .env eu vou colocar o que a gente chama de variáveis de ambiente, que são as configurações do nosso sistema, certo? O que eu vou ter de configurações aqui? Primeira configuração, Signature. Signature é a assinatura. Você vai colocar aqui sua assinatura da Bitpreço. Tá? Você vai tirar esse pedaço, né? Vai botar aqui a sua assinatura, que eu não sei qual é e não quero saber. Né? Cada um tem a sua, não compartilhe sua assinatura com ninguém. A segunda configuração, aí não pode botar espaço, tá? Vocês do lado do igual que já colhem a assinatura. A próxima configuração é a API underline key. E aqui você vai colocar a sua API key da Bitpreço. Também não compartilhe com ninguém. Beleza? Próxima configuração, você vai colocar um buy trigger, um gatilho de compra. Você vai colocar um valor aqui, tá? Todo o robô, ele não substitui o investidor, tá? Ele não substitui a análise do investidor ou do trader. Ele potencializa, tá? Ele multiplica o resultado que o trader teria operando manualmente. Então, requer que você tenha algum conhecimento mínimo de análise de criptomoeda ou análise de gráfico, análise técnica, algum tipo de análise que possa lhe ajudar a determinar um preço de compra que seja bom como gatilho do robô. O robô ele vai ficar monitorando o mercado. Quando ele chegar neste preço que você definir aqui ou abaixo, ele vai realizar a compra o mais rápido que ele puder, certo? Para fins de teste, você coloca aqui um valor qualquer, né? Geralmente alto, para que o robô, quando você executar, ele já sair comprando para você testar se ele está comprando, certo? Mas depois, claro, com dinheiro de verdade, você tem que ser mais cauteloso, né, e fazer a sua análise para colocar o robô a comprar quando tiver barato, né? Não dá para comprar na alta, senão depois você vai vender, vai vender no prejuízo, tá? Então aqui eu vou fazer as negociações como exemplo utilizando o Bitcoin, tá? E o Bitcoin em reais ele está um pouco abaixo de 144 mil, se eu não estou enganado, no momento que eu estou gravando essa lição. Tá? Então vou colocar que meu gatilho de preço é 150 mil. Se o Bitcoin estiver abaixo disso, eu compro. Tá? Então é só, mas muita atenção, é só um exemplo didático. Depois, mas o quanto que tu vai comprar, Luiz? Daí a próxima configuração, buy amount, né? Quantia de compra. Tá? Eu vou comprar aqui, por exemplo, R$10, tá? Por exemplo. Eu não lembro agora qual o mínimo que a Bitpreço permite. Tem algumas corretoras que permitem R$1, algumas é R$10, eu realmente não lembro agora de cabeça. Depois de buy amount, próxima configuração é profitability. Profitability em inglês é lucratividade, né? Então você vai colocar aqui qual a lucratividade alvo, né, que você espera com o seu robô a cada negociação. Tá? Então, Luiz, eu quero que o meu robô, depois que ele faça uma compra, que ele espere a moeda valorizar
1% para fazer a venda, 2%, 5%, 10%. Isso quem vai decidir são vocês, é parte da estratégia de vocês, tá? Eu não tenho qualquer gerência sobre isso, não tenho qualquer controle e não há qualquer garantia de que o robô vai chegar nessa lucratividade, porque ele vai monitorar o mercado. Se o mercado for nessa direção gerar essa lucratividade, você vai ter resultado, senão não vai, tá? Então realmente tem variáveis, muito mais variáveis fora do meu controle do que eu gostaria, né? Só para ficar bem claro que não é nenhum tipo de promessa aqui. Beleza? Então aqui você tem que colocar a sua lucratividade no formato de multiplicador. Tá? Então é 1 ponto alguma coisa. Se eu colocar 1.1, né, você pegar e multiplicar um valor por 1.1, você tem 10% de lucro em cima daquilo. Certo? Ah, eu quero 1%, Luiz. Então é 1.01. Né? Eu quero 15%. Então é 1.15. Certo? Então é um formato aí de multiplicador, tá? Quando eu fizer o cálculo no código, vai ficar mais evidente do porquê. Porque a gente vai multiplicar essa variável por outra. Tá? Então, você coloque aí um valor qualquer que fizer sentido para você. Vou botar, por exemplo, 1%. Tá? Aí, claro, não estou dando bola nenhuma para taxas aqui. Tá? Você tem que considerar sempre, quando você for rodar esse tipo de sistema, tem que ver as taxas atualizadas da corretora, né? Fazer os seus cálculos, porque você vai ter que comprar, vai ter que vender, vai perder na compra, perder na venda, né? Vai pagar o dobro de taxas, né? Então tem que dar uma olhada aí para colocar uma lucratividade acima das taxas para ter um ganho líquido real. E por fim, qual par de moedas, né, o coin pair, nós vamos monitorar. Tá? Luiz, não dá para monitorar um monte de moeda? Dá, tá? Mas faça primeiro para uma, faça funcionar com um par, né, tenha lucro com um par, e aí entendendo como funciona, né, tendo criado a sua estratégia, aí você deixa mais complexo o seu código para fazer isso para vários pares, ou sobe vários robôs repetidos, mudando aí o par, também dá. Tá? Mas eu vou trabalhar aqui realmente só com um par, e ele tem que estar nesse formato aqui, ó, cripto-moeda fiduciária. Então aqui no meu caso, a cripto que eu quero é BTC, Bitcoin, traço BRL, que são os reais. Então eu vou monitorar o mercado de Bitcoins negociados em reais. Quando eu comprar, eu vou gastar reais e vou ganhar Bitcoin. E quando vender, eu vou gastar Bitcoins e ganhar em reais. Perfeito? Então essa é a etapa de configuração do nosso robô. Tá bom? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar o arquivo principal do nosso robô. Então, aqui na raiz do nosso robô, dentro da pasta do robô, você vai criar um novo arquivo e você vai dar um nome para ele de index.js. Tá? Index, pode ser qualquer nome, na verdade, tá? Mas index é um nome mais comum para o arquivo principal de aplicações Node. Tá? É realmente o nome mais comum, por isso que a gente utiliza ele. Então, aqui a gente está no index.js. Nesse arquivo, a gente vai colocar todo o carregamento de variáveis, todo o monitoramento, toda a lógica, né, de compra, de venda e assim por diante. Então, nosso robô, na verdade, vai estar aqui dentro. Quem já sabe programar há mais tempo, vai encontrar maneiras mais elegantes de construir o que eu vou mostrar aqui. Eu vou, talvez, trazer a abordagem mais didática, mais simples de entender. Tá? Mas sinto-se bem à vontade depois de ir além do que eu vou mostrar aqui e construir algo mais robusto e mais elegante. Tá? Primeira coisa que você vai precisar fazer no seu index.js é carregar as variáveis de ambiente. Tá? E como é que a gente faz isso? require.env.config. Isso aqui o que vai fazer? Vai olhar aquele seu arquivo .env e vai carregar todas as variáveis dele para a memória do teu robô. Perfeito? É isso que faz essa linha aqui. E eu vou fazer só um olá mundo aqui, um console log hello world, para a gente ver se está funcionando. Tá? Eu vou lá no meu package.json, vou criar um script de start, que vai ser node espaço index.js. Então, quando eu rodar o comando npm start, ele vai executar meu arquivo index. É isso que essa instrução aqui quer dizer. Então, vamos aqui no terminal novamente, npm start, ó, hello world. Então, está funcionando. Vamos em frente. Quero só um teste para ver se a gente tava funcionando. Estava conseguindo carregar o arquivo, estava imprimindo a mensagem. O que nós vamos fazer agora?
nós temos 3 momentos distintos aqui. Primeiro momento, monitoramento do mercado. Então vamos começar com este monitoramento. Tá? Para monitorar o mercado, nós temos que primeiro fazer uma conexão com o servidor da Bitpreço. Para isso, a gente vai carregar uma classe socket da biblioteca Phoenix Channels, que a gente instalou anteriormente. Com esta classe socket, nós vamos inicializar um novo socket, passando a URL do servidor da Bitpreço. Que URL é essa, Luiz? wss://websocket.bitpreço, e aqui o bit não tem y e o preço é sem cedilha, tá? .com/orderbook/socket. Perfeito? Essa é a URL do servidor de WebSockets da Bitpreço. E aí a gente chama um socket.connect na sequência, para fazer a conexão de fato, né? E aí a gente pode estar programando o tratamento de eventos. Como é que funciona uma conexão de WebSocket para quem não está acostumado a trabalhar com WebSockets? Você faz a conexão e aí você tem que tratar eventos. Né? Então, por exemplo, Luiz, o evento onOpen. O onOpen é um evento que ele dispara quando a conexão é aberta com sucesso. Então, vou botar aqui, ó, connected successfully. Né? Conectado com sucesso. Outro evento, eu tenho lá o socket.onError. Neste evento, eu tenho um parâmetro, né, de erro. E aí, eu vou imprimir esse erro para a gente saber o que aconteceu. E vou derrubar a aplicação, tá? Para derrubar a aplicação, a gente usa process.exit0. Então, eu vou derrubar a aplicação, vai estar o erro no terminal, vou estudar o que aconteceu. Perfeito? Então, essa é a primeira etapa, faz a conexão. Então, vamos executar nosso robô novamente, npm start. Ó, connected successfully. Isso quer dizer o quê? Que minha conexão funcionou. Então, eu estou conectado. Perfeito? Uma vez que eu esteja conectado, a próxima etapa é eu dizer o tipo de informação que eu quero receber. Servidores de WebSocket trabalham com tópicos ou canais, certo? Que é basicamente, você diz, olha, de tudo isso que tu tem de informação, eu quero que tu me envie quando surgir a atualização disso. No caso de uma corretora, geralmente é qual é o par de moedas que você está querendo monitorar, por exemplo, certo? É mais ou menos nessa linha aí que a gente vai ir. Tá? Então, vamos criar aqui um const channel, que é um canal, chamando socket.channel. E aí, qual canal que a gente vai monitorar? Eu vou monitorar com vocês o canal ticker, all-brl. E all-brl tem que estar em maiúsculas. O que isso quer dizer? É todas as criptomoedas negociadas em reais. Tá? Então, a Bitpreço ela fornece um canal global ali com todas as criptos. Tá? Vou monitorar todas as criptos, não faz mal. Aí depois eu filtro só a informação que eu quero. Então, configurei aqui um canal. Segundo parâmetro aqui é um objeto vazio, tá? E aí, eu mando me juntar nesse canal. Faço um join, né? Eu mando fazer a conexão específica com esse canal. A gente chama isso de assinar o canal. Tá? Então, eu mando assinar o canal. E, após a assinatura, a gente tem que tratar o recebimento das informações. Daí eu uso aqui um ponto receive. Tem 2 tipos de resultado para o join. O resultado OK ou o resultado error. É mais ou menos aqui como um open ou um error, né? Mas eu já estou conectado. Aqui eu estou só assinando o tópico. Se eu conseguir assinar com sucesso o tópico, eu vou ter aqui uma mensagem, né? Eu vou ter, na verdade, uma função, né? Uma função, mas eu vou só imprimir uma mensagem que vai ser aqui joined successfully. Né? Então, se juntou com sucesso. E, em caso de erro, eu vou ter aqui uma resposta. E aí eu vou imprimir um erro
né, que vai ser aqui unable to join, certo? Ou eu posso jogar direto o erro aqui também, ó, o resp ali, que é a resposta, né? Essa é a resposta do erro, posso jogar ele aqui direto também. Beleza? Então isso aqui permite que eu assine o canal. E se não conseguir assinar, ele vai me dizer por quê. Então, vamos testar novamente. Importante que vocês vão programando aos poucos e vão testando. Vão programando e vão testando. Ó, conectou com sucesso e se juntou, né? Assinou um tópico aí, um canal com sucesso. Então, está funcionando o nosso código até aqui. Qual é o próximo passo, Luiz? Agora é a última etapa do monitoramento, que é você tratar o recebimento das atualizações do ticker. O que é o ticker? O ticker ele é um ativo na corretora. Eu vou receber todos os ativos negociados em reais. Cada vez que tiver uma atualização desses ativos, a Bitpreço vai me mandar, né? Só que para eu conseguir tratar isso, eu tenho que programar, né, o código que vai tratar esse recebimento da informação. Como é que a gente faz isso? Channel.on. E aí, o evento que eles vão me mandar é price, né? É uma atualização de preço. Toda vez que eles me mandarem um evento price, pelo canal ticker all.brl, vai disparar a função que eu vou definir aqui na sequência. Ela vai receber um payload e executar este código aqui. Então, tudo que eu colocar aqui dentro desse abre e fecha chaves vai ser executado toda vez que uma atualização de preço for enviada pela Bitpreço. Então, por exemplo, posso fazer aqui um console log nesse payload, né, para ver o que eles nos mandaram de dados. Perfeito? E vou fazer um console.clear, que é para limpar o terminal. Tá? Daí sempre vai ficar ali como se o preço estivesse atualizando, né? O terminal limpa, atualiza, limpa, atualiza. Na verdade, tem que ser ao contrário, né? É assim, senão ele vai limpar depois de mostrar, né? Então ele limpa e depois mostra. Perfeito? Então isso aqui já faz o monitoramento funcionar. Vamos rodar aqui para ver como é que funciona. Olha que interessante. Ele manda para a gente, ó, todos os mercados da Bitpreço atualizados. Então, por exemplo, o SDC BRL, Sol BRL, PAXG BRL, Matic, ETH BRL. E para cada um desses ativos, eu tenho informações como o preço médio, o melhor preço de compra disponível, o melhor preço de venda, né? Buy é compra, sell é venda, a alta da moeda no período, o valor máximo, né? A máxima da moeda no período, o último, né, valor registrado, a mínima no período, né, o nome do mercado, no caso aqui de novo, né, ETHBRL, o instante em que foi coletada essa informação, né, então o timestamp, né, a variação percentual no período e o volume, né, negociado, tá, no período. Beleza? Então, ele traz isso aí para todos os mercados. Tá? Só que a gente não vai monitorar todos os mercados, não vai ficar negociando todos os mercados, embora seja possível. Tá? Vocês podem evoluir o robô para isso, mas eu vou trabalhar somente com o par que estiver configurado em CoinPair. No meu caso aqui no meu exemplo, BTC-BRL, só isso que me interessa. Então eu vou aplicar um filtro aqui no meu evento de monitoramento para que eu pegue só a informação que me interessa. Então deixa eu comentar essa linha aqui. Eu vou carregar um CoinPair do meu payload. O payload, se vocês olharam aqui, ó, ele vem com todos os mercados, onde a chave, ele é um objeto com todos os mercados, onde cada chave do objeto é o par de moedas. Então eu vou só filtrar por uma chave específica. Então eu chamo o payload, para filtrar por uma chave a gente usa colchetes, e aí eu passo o nome do par que me interessa. O par, né, ele está em CoinPair. Como é que a gente lê aquele CoinPair ali? Vou jogar aqui para o início para ficar organizado. A gente declara uma const CoinPair que recebe process.env.CoinPair.
e aí eu uso esse CoinPair ali lá embaixo. Então ele vai, né, filtrar do payload somente o CoinPair que me interessa. E aí eu vou imprimir esse CoinPair aqui, vai ficar bem mais direto ali no meu console, né, a informação que mais me interessa. Beleza? Então vamos executar de novo para a gente testar. E agora ele vai ficar imprimindo no console só BTC BRL. Perfeito? Então ele vai ficar aqui agora me trazendo só... Ele está trazendo tudo, mas eu estou filtrando, pegando só a informação que me importa, que é BTC BRL. Então isso finaliza a primeira de 3 etapas, que é a etapa de monitoramento. Já estou monitorando o mercado. Estou fazendo alguma coisa com essa informação? Ainda não, mas já estou monitorando o mercado. Então, está monitorando aqui. Qual que é a próxima etapa que a gente tem aqui no nosso processo? Tá? Agora, eu tenho que fazer alguma lógica. Tá? Eu tenho que fazer alguma lógica aí para o nosso robô, pelo menos simular compras e vendas. Tá? Você não é obrigado a fazer um robô que compra e vende automaticamente. Você pode fazer um robô que monitora, que aplica uma lógica da sua estratégia e que, de repente, ele envia sinais. Por que não? Né? Então, o que eu vou mostrar aqui agora pode interessar mesmo quem não quer colocar o dinheiro diretamente para o robô operar, né? Só quer receber sinais de que tá mais barato em tal lugar. Né? Em tal lugar não, porque a gente não tem informação ali a BitPreço, ela omite a informação da corretora, né? No book na stream do ticker, né? Não é no book do ticker, na stream do ticker. Tá? Mas eu consigo ver como é que está o melhor preço dentro das corretoras que ela monitora, né? O melhor preço de compra, o melhor preço de venda, etc. E aí eu poderia emitir um sinal, por exemplo. Tá bom? Então vamos fazer uma simulação aqui. Como é que a gente pode controlar isso? Tá? Primeiro passo que eu recomendo é a gente definir uma variável, botar aqui em cima uma questão de organização, para ver se o nosso robô está com a posição aberta ou não. O que é posição aberta, Luiz? É se ele já está comprado. Né? Então, a posição aberta é quando você já colocou o seu dinheiro e você está esperando, está aberto esperando que você possa vender para fechar a sua posição que está no lucro, né? Idealmente no lucro. Então, estou declarando aqui um let is opened como false. Né? Então, está aberto, falso. Eu começo sem estar aberto. E aí, com isso, eu testo. Se eu não estou aberto, aqui é lógica de compra. Caso contrário, é lógica de venda, certo? Se eu não estou aberto, eu tenho que comprar. Se eu já estou aberto, quer dizer que eu já comprei. Eu tenho que vender. Então, dentro aqui do isOpened, né, para comprar ou para vender, você vai colocar a sua lógica, aí a sua estratégia. Tá? Inclusive, você pode imprimir na tela aqui, para ficar fácil de acompanhar, isOpened. E daí você coloca o isOpened aqui para saber se você está aberto ou não naquele momento. Se ele entrar aqui no isOpened fechado, né, isOpened false, está fechado, eu vou imprimir o meu gatilho de compra. Então vou botar aqui buy trigger, para mim saber qual é o meu preço de compra. E aí, onde é que a gente tem o preço de compra? Está aqui nas configurações, buy trigger. Como é que a gente carrega essa configuração? Eu gosto de colocar aqui em cima. Então a gente vai ter aqui um buy trigger. E como esse aqui é um número, eu vou precisar fazer cálculos e comparações em cima dele, minha recomendação é que você faça uma conversão usando parse float. Então ele vai converter, porque isso aqui é como ficar texto, todas as configurações são texto. Aí eu converto ela para número de ponto flutuante. Então, buy trigger. E aí aqui eu posso estar imprimindo qual é o meu gatilho de compra. E aí também, baseado nesse gatilho de compra, eu posso estar comparando se é a hora de comprar. Com o que eu vou comparar, Luiz? Dá uma olhada aqui no payload que você recebe. Você recebe um preço médio, pode comparar com ele. Você recebe melhor preço de compra, né? Quantas pessoas estão oferecendo para comprar Bitcoin. E o melhor preço de venda. Quantas pessoas estão oferecendo, né, para vender Bitcoin. Se você quer comprar, você compra de quem quer vender. Né? E se você quer vender, você vende para quem quer comprar. Ou você simplesmente pega o preço médio também. Né?
tem problema nenhum. Ele vai ficar ali num meio termo. Também não tem problema nenhum você se orientar pelo preço médio. Tá bom? Beleza. Então, o que eu vou ter aqui? Eu posso pegar o CoinPair, que é este mesmo objeto que está aqui, ponto, né, e a propriedade que eu quero usar na comparação. Vamos dizer que eu queira fazer em cima do preço médio, coin.avg, por exemplo. E aí, se o coin.avg tiver menor ou igual ao buy trigger, quer dizer que ele atingiu, o preço médio atingiu gatilho de compra, certo? Ou se você quer comprar, né, pelo preço que estão oferecendo, né, pelo preço que estão posicionando a venda, no book de venda, né, melhor preço do book de venda, eu posso estar comparando com ele aqui também. E aí, próximo passo, eu sinalizo que agora o meu robô está com a posição aberta. Tá? Eu tenho que sinalizar imediatamente que a posição está aberta. Eu não posso esperar fazer a compra. Por quê? Porque o processo de compra leva alguns segundos e nesse meio tempo pode vir outra atualização de preço e aí meu robô tentar comprar de novo. E aí isso vai me gerar problemas. Então, imediatamente eu já sinalizo, ó, abri a posição. Se vier um novo estímulo, né, um novo preço, ele não vai entrar nesse if aqui, certo? Porque daí ele já vai estar com o isOpened true, vai entrar no else. Beleza? Então, sinalizo aqui e por enquanto eu vou só simular a compra. Vou colocar aqui, ó, comprei. Vou só simular a compra. Depois, no else, tá, a ideia ela é parecida, só que ligada à venda. Então eu vou ter um console log de sell trigger. Qual que vai ser o meu sell trigger? O meu sell trigger, deixa eu declarar ele aqui em cima, ele tem que ser o meu buy trigger. Tá? Não é que ele tem que ser, tá? Eu estou só dando um exemplo didático. Você vai bolar daqui a pouco outras maneiras de definir o preço de venda. Aqui uma ideia. Você pega o preço de compra e multiplica pela lucratividade. Deixa eu carregar a lucratividade aqui em cima também. Lucratividade é essa nossa variável profitability aqui, ó. Então você vai carregar a lucratividade, converter ela para float, porque eu vou precisar usar ela num cálculo. E aí você vai multiplicar o buy trigger pela profitability. Daí você vai ter o sell trigger, preço de gatilho de venda. Pega o gatilho de venda e imprime ele aqui para a gente conhecer, para saber qual é o gatilho de venda. Aí a gente vai colocar, né, vendi, por exemplo, só simular a venda por enquanto e a gente fecha, isso se o gatilho for atingido, né? A gente fecha novamente a posição. A lógica aqui é bem parecida, né? A gente pega o CoinPair, daí o lado contrário do book, né? Buy. Se o buy tiver maior ou igual ao sell trigger, a gente fecha a posição e declara que vendeu. Então, notem que é só o contrário. Num era buy trigger, aqui é sell trigger. No outro eu olhava o preço de venda, que eu olho o preço de compra. Do book, né? Book de venda, book de compras. Lá eu abri a posição, aqui eu fecho. Lá eu imprimia, comprei. Aqui eu imprimo, vendi. Beleza? Então a gente já pode testar a simulação. Você ainda pode, inclusive, fazer os cálculos, né, de quanto você teria ganho de lucratividade, mandar imprimir, somar, enfim, daí você pode evoluir mais esse simulador. Ou se você quiser transformar ele num robô de sinais da Bitpreço, você pode disparar algum código aqui para mandar SMS, para mandar e-mail, para mandar Telegram, para mandar WhatsApp, né? Tudo isso tem tutorial no meu blog e alguns aqui no canal também ensinando. Beleza? Vamos testar então essa lógica aqui, certo? Ó, subir aqui. Ele já vai comprar imediatamente, tá? Ó, comprei. Nota que ele já imprimiu um comprei logo de cara e está esperando agora para vender. Por que ele imprimiu o comprei logo de cara, Luiz? Porque a gente colocou um gatilho de preço mais alto do que o preço atual da moeda, né? A moeda está em torno de 144 mil, né? A gente compra de quem está vendendo, né? Para vender 144,168. E a gente colocou um gatilho de compra de 150. Então ele executou, assim que ele recebeu a informação, ele já comprou. Tá? Agora, se você quiser ver ele esperando, só botar um valor aqui menor e daí você espera até ele chegar neste valor. E aí ele já está aqui, ó, com a posição aberta, true, e o gatilho de venda é 151.500.
Então, se a gente ficasse tempo suficiente aqui parado esperando, né, a gente veria esse gatilho de venda aqui ser alcançado. Né? Mas a gente não tem esse tempo todo aí, né? Mas fica a dica, vocês podem deixar aí quantas horas quiserem, isso aqui não vai... a menos que a internet de vocês oscile ou alguma coisa do tipo, ele vai ficar conectado aqui recebendo as informações, tá? Eternamente. Tá bom? Ou praticamente eternamente, né? Às vezes a própria corretora faz alguma manutenção, reinicia servidor, coisa do tipo. Beleza? Então ele vai ficar aqui, ele ficaria esperando até entrar, né? Até esse if aqui ser verdadeiro, e aí ele entrar aqui e dizer que vendeu. Tá bom? Beleza. Então, isso encerra a segunda etapa. A segunda etapa é a que mais vai variar entre as implementações de vocês, né? Porque é a etapa onde vocês vão colocar a criatividade e a inteligência de vocês, né? Vocês vão colocar as regras de vocês de comprar e vender, de calcular preços e por aí vai. Tá? Aqui realmente é só um exemplo didático de como é que você pode estar construindo uma lógica, né? Um teste em cima das informações que vêm da corretora, né, do marketplace de corretoras e as informações configuradas para o robô. Agora a gente entra na terceira e última etapa, que é a etapa de negociação de fato, que é a etapa mais sensível e que quando você chegar aqui, você já tem que estar com a sua conta ativada, com os documentos enviados, vocês pedirem selfie, tem que mandar selfie, né, e com as chaves de API lá criadas. Né? São duas informações que você tem que configurar aqui, que é a signature, que é a assinatura, e a API Key, que é a API Key. Você precisa das duas para poder estar fazendo as negociações automatizadas. Beleza? Como é que a gente faz a compra e a venda? Primeiro passo, eu carrego o pacote do Axios. O Axios é um cliente HTTP. Tá? HTTP é o protocolo de comunicação na internet, o protocolo que a maioria das APIs utiliza para se comunicar. Com ele eu consigo mandar comandos para APIs. E aí, com o Axios, eu vou criar uma função, uma async function, tá? Funções que chamam APIs são sempre async, chamada call. Tá? Call é chamada em inglês, né? Função call vai esperar dois parâmetros. Primeiro parâmetro, side. Side é o lado da operação. Se é buy ou se é sell. Se é compra ou se é venda. E o segundo parâmetro é o volume, que é o quanto você quer comprar ou vender. Bom? Então, side e volume. Dentro da função, eu vou montar uma URL. Essa URL é a do servidor da API da Bitpreço. Então, é https, api.bitpreco, né? Sem C cedilha e sem Y, tá? bitpreco.com/v1/trading/ e o side. Esse side, gente, é buy ou sell, em minúsculo. Tá bom? Então, aqui eu montei a URL. Próximo passo. Tudo isso aqui que eu estou fazendo está lá na documentação. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Está lá na documentação da Bitpreço, tá? Dizendo quais os campos, o que você passa em cada um. Aprendi tudo lá. Primeiro campo, market. Qual é o mercado que você vai negociar? Só passar um CoinPair aqui de novo. Esse CoinPair a gente carregou aqui em cima. Próxima propriedade. Volume que você vai negociar. Só passar aqui o volume, que é o parâmetro que a gente passou aqui. Próxima propriedade. Limited. Limited é se essa ordem que vocês vão submeter, ela é a limite ou não. O que é uma ordem a limite, Luiz? Ordens por padrão, elas são a mercado. Ou seja, você manda, eu quero comprar. E aí, você compra pelo preço que o mercado está querendo vender para ti. Ou o contrário, né? Ordens a limite, não. Ordens a limite, você manda, eu quero comprar, mas eu quero pagar tanto. Meu preço limite é esse, certo? E aí a ordem fica lá parada, esperando algum dia alguém aparecer que queira te vender ou né, comprar de você por aquele preço. Tá? Essas ordens a limite são aquelas que na página inicial da Bitpreço aparecem ali com o iconezinho de usuário, né? São ordens criadas pelos próprios usuários da Bitpreço. Então, a gente não vai usar ordens a limite, tá? Pelo menos não neste exemplo.
Nada impede que na sua estratégia você sim use ordens a limite. Aqui eu vou fazer ordens a mercado mesmo, tá? Com preço aberto. Então eu monitoro o preço, quando chegar o preço no momento que eu quero, eu faço a ordem exatamente naquele instante ali. A ordens a limite não precisa ficar monitorando, né? Tu manda a ordem, ela fica lá parada, esperando. E eu tenho uma última propriedade, que é o Auth Token. Tá? O Auth Token, ele é o seu token de autenticação. É as suas chaves, certo? Como é que eu monto um Auth Token? Vou declarar aqui em cima, por questão de organização. O Auth Token, ele é a sua signature, que você não pode mostrar para ninguém, mais a sua API Key, que você também não pode mostrar para ninguém. A junção dessas duas palavras, que você tem que ter configurado no seu .env, gera o Auth Token. E aí esse Auth Token você passa aqui nos dados da requisição para a API. Como é que eu envio agora isso para lá? Você pega e chama axios.post, passando a URL, passando o data. Isso aqui vai lhe retornar uma resposta. Tá? Tem que usar um await aqui. E aí você retorna os dados da resposta para fora da função. Então essa função aqui, ela é uma função genérica para fazer trading, né, na Bitpreço. Com ela eu consigo fazer compra, venda e variações de compras e de vendas. Para tornar mais simples o uso aqui no robô, na lógica do robô, eu vou criar mais duas funções. Eu vou criar uma função específica para compra e uma específica para venda, que vão usar a genérica. Tá? É só para dar uma encapsulada na lógica, vai diminuir o código, vai ficar lá em cima. Então eu vou ter uma async function by, e eu vou ter uma async function sell. As duas vão chamar a call, só que já tudo configurado. Então vamos lá. Eu vou ter aqui um data que recebe um await de call. Qual é o side? By. Qual é o volume? O volume é a quantidade que eu quero comprar, certo? A quantidade que eu quero comprar inicialmente está definida no meu .env, que eu não posso mais mostrar para vocês porque está com as minhas chaves, tá? Mas, depois da compra inicial, a minha quantidade de compra ela vai ser determinada por quanto eu conseguir vender. Então eu vou sempre trabalhar zerando a banca. Né? Tenho R$10, vou comprar R$10. Eu comprei, vendi, agora eu estou com 11. Vou comprar 11. É uma recomendação de estratégia? Não, não é. Estou só falando como a minha demonstração vai funcionar. Tá? Vocês podem depois determinar a estratégia que vocês quiserem. Mas por que eu estou explicando isso? Porque a minha quantidade de compra, eu vou ter que fazer ela variável, vai ser um let, porque ela vai mudar com o passar do tempo. Então eu vou ter aqui uma amount to buy, que vai ser um parse float de process.env.byAmount. Está lá no meu .env. Perfeito? E eu vou ter ainda uma outra variável, já vou deixar aqui, ó, que é amount to sell iniciada em 0, que eu vou ter que calcular depois quanto que eu posso vender, né? Beleza? Então, o meu volume aqui na função de compra é o meu amount to buy. Perfeito? Aí eu vou imprimir os dados que vieram da resposta, para a gente ver no console ali o que aconteceu. E a minha nova amount to sell, né? Quanto que eu tenho para vender? Eu acabei de comprar. Quanto eu tenho disponível para vender? É o data.exec_amount. Nessa resposta, tá, vem várias informações. Vocês vão ver quando imprimir ele no console e tem na documentação também da Bitpreço. Uma das informações é o exec_amount, que é a quantidade executada. Então, quando eu faço uma compra, a quantidade executada vai me dar quanto de cripto eu recebi, que é o que eu posso vender. Então, isso vai ser útil depois para a função de venda aqui. Tá bom? Então, a gente faz aqui um return data. E a venda é muito parecida. Tá? Na venda, eu vou até copiar aqui, para ganhar tempo. Nós estamos acabando. Na venda, eu chamo uma call na posição de venda. A quantidade é o amount to sell.
imprimo no console os dados da venda, e aí eu vou calcular a quantidade para comprar, né, a nova quantidade de compra, né, para a próxima rodada. O robô vai ficar executando. Vai ser o data.execAmount. Isso aqui vai estar o quanto que eu consegui vender de cripto, vezes, vou ter que usar aqui o data.price. Né, porque aqui é a quantidade eu quero em reais, né? Aqui é uma quantidade em cripto, mas aqui eu preciso da quantidade em reais. Então eu pego quanto que eu vendi de cripto, por qual preço. Isso aqui é o preço executado. Né? Se vocês quiserem, por exemplo, fazer uma lógica de venda, né? o sell trigger assim, em cima do preço executado é esse aqui. Ó, esse data.price, você pode estar daqui a pouco guardando uma variável e usando ele para o gatilho de venda. Né? Pega ele aqui na compra, né? No buy, e usa depois como gatilho de venda. Beleza? Então, criei uma função de compra, criei uma função de venda. Agora, basta que eu posicione elas na nossa lógica de compra e de venda para o robô estar finalizado. Ah, quer dizer que esse robô está 100% pronto, nunca mais vou precisar mexer nele? Não. Está finalizado do ponto de vista da proposta aqui, né? Que é ensinar a fazer um robô minimamente funcional e em cima dele vocês poderem evoluir, né? Colocarem as suas estratégias e tudo mais. Tá? Então, aqui é um primeiro passo. Beleza, vamos colocar então a lógica de compra. Então, vou botar aqui um comprar. Aí eu vou chamar a função buy, certo? E vou capturar um possível erro. Se der erro, vai executar esse meu código aqui de captura de erro. Se não, vai passar batido e vai começar a esperar o momento de venda. Então, se der erro, eu quero saber o erro e eu quero derrubar a aplicação para poder investigar. Certo? Agora vamos para venda. Venda está aqui embaixo. Como é que funciona a venda? Vamos colocar aqui vender. Aí eu chamo sell. Se vendeu com sucesso, then é para sucesso. Se vendeu com sucesso, eu vou ter uma resposta da venda. E aí, esse isopened que estava aqui em cima, eu vou colocar ele aqui, ó. Então, na compra, eu não espero a compra terminar para dizer que a posição está aberta. Agora, na venda, eu vou esperar sim a venda terminar para dizer que fechei minha posição. Tá? Eu só vou fechar a posição quando eu tiver certeza que consegui vender com sucesso, porque daí o ciclo recomeça, né? Não quero correr o risco de recomeçar o ciclo daqui a pouco sem ter vendido com sucesso e eu não quero efetuar múltiplas compras, né? É só uma compra e uma venda, intercalados. Então, eu vou colocar aqui a venda. E em caso de erro, daí é a mesma coisa. Deixa eu copiar aqui de cima. Em caso de erro, eu quero capturar o erro e derrubar a aplicação. Beleza? Show de bola. Agora a gente tem finalizado aqui todo o ciclo de operação do robô, com uma estratégia obviamente bem rudimentar, né? Mas que dependendo aí dos valores que você colocar nela, pode sim lhe dar ou não resultados. Vamos executar então, fazer o nosso teste final. Esse teste agora, ele já é usando o dinheiro da minha conta. Tá? Quanto de dinheiro, Luiz? Eu configurei lá em Buy Amount R$10. Então ele vai fazer compra de R$10 e vai esperar para fazer vendas, né, do que ele conseguiu comprar. Dependendo da configuração que eu colocar na lucratividade, né, eu vou ter um retorno maior na venda e, consequentemente, minha próxima compra vai ser ainda maior e assim o robô vai ficar trabalhando enquanto o mercado oscilar ali né, dentro do range ali dos gatilhos, né, que você colocar. Como eu coloquei um gatilho de preço alto, mais alto do que o preço atual, assim que eu executar e ele terminar de se conectar, ele já vai comprar. Tá? Ele já vai. Então vocês vão ver muito rápido ali a compra acontecendo, certo? Já a venda, daí ele fica esperando até valorizar a moeda, né? Valorizar o par de moedas, e aí você o robô executar a venda, tá bom? Mas a compra a gente consegue ver diretamente, a venda realmente levaria aí mais tempo. Vou colocar aqui só para ele derrubar o robô depois de fazer a compra. Vou colocar aqui no buy, fazer um process.exit0 aqui, ó. Pode ser aqui ou pode ser aqui, ó. Também. Mas acho que ali é melhor, que ele vai derrubar só depois que a compra terminar. Acho que aqui é melhor.
Tá? Process de exit 0 derruba a aplicação. Ou você derruba manualmente, né? Se você vê a compra sendo efetuada, pode derrubar na mão mesmo. Então vamos lá. Obviamente você precisa ter saldo na conta para fazer, né, as compras, tá? Eu tinha olhado ali, eu tinha saldo para fazer alguns testes. Executou aí a compra e derrubou a aplicação sozinho. Quando ele executa a compra, essas são as informações que ele nos manda, tá? Na verdade, quando ele executa um trade geral, tá? Não precisa ser uma compra exatamente. Então, sucesso, true, o ID da ordem lá na Bitpreço, a quantia que eu recebi de cripto, né? Se eu estou comprando com reais, estou recebendo cripto. Então, foi isso aqui em bitcoins. Né? A quantia que eu queria, a quantia executada, o tipo de operação foi uma compra, o mercado BTC BRL, o preço que eu paguei, então 143.882, um instante que a compra aconteceu e o código da mensagem, ordem completamente executada. Tá? Na venda, né, o robô ficaria ali esperando o momento para vender, quando ele alcançasse aquele preço de venda, ele iria mandar uma ordem de venda, viria este mesmo objeto aqui, só que com a diferença que viria um sell aqui ao invés de buy, certo? E as informações, claro, né, o preço que aconteceu a venda e tudo mais. Mas é esse mesmo objeto aqui que vocês têm acesso aí para fazer, para criar lógicas em cima dos dados da venda. Tá bom? Então, isso aqui mostra que o robô ele está funcionando, certo? Ele está fazendo as operações lá na Bitpreço. E aí, conseguiu fazer funcionar o seu bot de arbitragem utilizando o marketplace da Bitpreço? Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo na seção de comentários que eu respondo todo mundo. Agora, se você gostou, conseguiu fazer funcionar, eu vou pedir aí o seu like em retribuição ao meu trabalho e recomendar que você se inscreva, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Combinado? Então um abraço e até o próximo. Valeu!